Bom, Zé Maria Trindade, a gente sabe que pesquisa eleitoral é o que os políticos também gostam de falar, da fotografia do momento, mas ainda falta muito tempo para a eleição. O que esses números vão indicando, Zé? Pois é, falta o principal, né? A campanha, né, Tiago? Olha, Tiago, eu acredito em pesquisa e não poderia ser diferente. Pesquisa é um cálculo matemático, autorial, né? E impossível não acreditar. Só que elas refletem um momento, uma fotografia ali. E existem pesquisas aqui de todos os lados. Governadores que querem saber se ele ficar de um lado, se ficar de outro, qual é a vantagem. Enfim, as pesquisas mais aproximadas e que não são publicadas são as principais, que pegam a alma do eleitor, ou seja, a tendência. Essa pesquisa, a primeira sem alguns candidatos, ela é muito importante e, eu diria, muito boa para o presidente Jair Bolsonaro. Em nenhum fevereiro, o que estava na frente ganhou a eleição para início de conversa. Falta, repito, o principal, que é a campanha eleitoral. Essa pesquisa deixa claros ali pontos importantes. O primeiro, haverá o segundo turno eleitoral. Segundo, game over, ou seja, acabou a possibilidade desta história de uma terceira via, ou seja, outro candidato entrar para o segundo turno que não seja Lula e Bolsonaro. Há uma polarização cristalizada e isto fica muito evidente. Por outro lado também há detalhes, por exemplo, a diferença está menor entre Bolsonaro e Lula, e é uma tendência, né? E também a definição de grupos sólidos. Grupos sólidos são os que votam de qualquer maneira nos candidatos. Lula tem um grupo sólido ali, acima de Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro tem um grupo sólido muito importante ali, que o garante no segundo turno. O presidente Bolsonaro está com a caneta nas mãos, é o presidente da República, então a tendência é aumentar a popularidade dele, principalmente com projetos do governo. Esta é a realidade. Por último, o que preocupa muito os políticos por aqui é a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Mas isso também está caindo. Ou seja, o processo está aberto e a definição é de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Esta é a radiografia do momento. Nós temos que acompanhar a campanha, né? A campanha é que faz tudo acontecer. Amanda, como avalia os novos números de pesquisa? Eu concordo com essa parte final do que o Zé disse. Eu acho que se a gente pudesse resumir, seria assim: essa pesquisa traz uma boa notícia para o presidente Lula, que continua como franco favorito, uma boa notícia para o presidente Bolsonaro, que teve essa recuperação, uma leve recuperação e uma leve queda do presidente Lula também, se a gente comparar com a pesquisa anterior de dezembro do Datafolha, né? Lembrando que a última pesquisa faz 3 meses, então mostra bem o que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano, e uma péssima notícia para a terceira via, que não consegue sair desse pelotão de 1%, né? No pelotão de baixo, naquele intermediário, Ciro e Moro também ficam ali oscilando entre 7%, 8%, 9%. Então, primeiro, falando sobre o presidente Bolsonaro, parece que deu certo a estratégia muito pragmática do Centrão, a qual o presidente deu ouvidos, de parar de atacar a vacina, parar de falar mal. E deu certo também a estratégia de fazer vários movimentos econômicos. Então, Auxílio Brasil, a diminuição de impostos, a gente viu aí, diesel, etanol, alimentos da cesta básica, saque do FGTS, antecipação de 13º, isso tudo faz diferença na popularidade e tem a ver com essa leve recuperação do presidente Bolsonaro. Também parece que ficou claro por uma parte do eleitorado que a terceira via, que os candidatos não deslancharam. Logo, aqueles arrependidos ou um pouco arrependidos de terem votado em Bolsonaro em 2018 já voltaram para o colo do presidente da República. A gente tem uma recuperação do presidente, principalmente em quais estratos? Classe média e classe altas. 2 a 5 salários mínimos, de 5 a 10 e acima de 10 salários mínimos. Você tem uma leve recuperação também no segmento mais pobre. A gente viu aí no recorte da pesquisa, na reportagem, na matéria que vocês exibiram, forma metade do eleitorado, aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O presidente Lula ainda lidera com larga vantagem, mas com o Auxílio Brasil, o presidente Bolsonaro conseguiu diminuir um pouco essa diferença. Eu perguntei para aliados dos dois lados. Os aliados do presidente Lula dizem o seguinte: olha, não há nada de novo. O presidente Bolsonaro está em franca campanha, né? Deu esses benefícios econômicos para a população e nós ainda não saímos para a campanha, não saímos para as ruas. Eu falei, e quando é que isso vai acontecer? Aí me responderam, calma, a hora está chegando, estávamos em pandemia.
Ok. E ainda complementaram, nós não trocaríamos os nossos números pelos dele, ou seja, os números do presidente Lula pelos do presidente Bolsonaro. Já a terceira via, é lógico que os aliados do presidente Bolsonaro já ficaram animados, né, com esse novo raio-x aí dos eleitores, e o pessoal da terceira via ainda diz, olha, calma, a campanha não começou, a maior parte do eleitorado ainda não se interessou por essa disputa. Até o final de abril, a gente vai ter mais claro, em abril, os critérios para definir o tal nome que unificaria a terceira via, e até junho teremos um nome para, em julho, termos as convenções, e aí sim você vai ver umas mudanças no dos números. Por enquanto, essas eleições refletem um recall de duas pessoas muito conhecidas, uma que esteve no poder durante 8 anos e outra que atualmente está no poder. A ver, muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, mas concordo com o Zé, é um retrato de um cenário extremamente polarizado, com o segundo turno entre ex-presidente Lula e presidente Bolsonaro, e numa disputa que deve ser bastante apertada. Não será um passeio no parque para nenhum dos dois lados. Ô Salles, a gente fala muito da campanha na rua, né? Que a campanha efetivamente não começou. Essa campanha muda os números, ou esses números vão seguir até o mês de outubro para o segundo turno também? Tiago, o termômetro da resposta a isso que você perguntou é a declaração que o Lula fez, que foi mostrada aqui na matéria. Ele querendo a qualquer custo, né, esconder os seus aliados. Ele dizendo, não, olha, fique tranquilo, hein? Eu não vou trazer ninguém que trabalhou comigo no PT antes. Vai trazer quem, então? Funcionário de empresa de auditoria para pegar toda a roubalheira do PT? É óbvio que é mentira. Ele vai trazer todo mundo que não presta, todo mundo que foi condenado, que aparelhou, que roubou, que destruiu o Estado brasileiro, que está louco para voltar, porque o governo Bolsonaro fechou a torneira da malandragem, cortou a teta, cortou todos os esquemas, tanto que as estatais e os fundos de pensão que davam prejuízos bilionários por roubalheira estão dando lucro. Né? Toda essa chiadeira, né, que inclusive eles se utilizam de estratégias, ora no Tribunal de Contas, ora no Judiciário, ora no Ministério Público, ora no Congresso, para tentar criar algum tipo de ataque ao presidente Bolsonaro e desviar o foco. O fato é que Lula vem acompanhado do que há de pior na política brasileira. Não é só ele que é ruim, ele é muito ruim. Ele comandou o esquema de roubalheira no Brasil, né? O sítio, o triplex, são só uma pontinha, uma gota, né, no oceano. O esquema do PT foi realmente corrupção institucionalizada. E essas pessoas que virão, e aliás o Lula de vez em quando deixa escapar, né? Ele é malandro, ele é hábil com as palavras, mas ele está tentando criar uma áurea de que ele não virá. Ele virá com um novo grupo. Mentira! Ele virá com o mesmo grupo de sempre, e é isso que importa na campanha. Porque na medida em que a campanha vai se desenrolando, ou vai se desenrolar, as pessoas vão perceber, mas peraí, vai voltar tudo aquilo, vai voltar toda aquela malandragem, toda aquela roubalheira, e o Lula de vez em quando, em ataques assim meio de sincericídio ou de propaganda para sua base mais radical, ele deixa vazar que o MTST e o MST vão ter um papel preponderante no seu futuro governo, ou teria no seu eventual futuro governo. E é verdade, realmente o que disse Geraldo Alckmin em 2018. Lula quer voltar à cena do crime e, obviamente, quer voltar para roubar, para aparelhar, para fazer aquilo que tudo de errado eles fizeram com tanta maestria nos anos em que governaram o Brasil.